você, amado irmão, amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que Deus ilumine o teu coração, ilumine a sua vida, a sua fé, fortaleça nesse momento, nesse tempo de graça e de bênção. Quero aqui hoje, nessa manhã, partilhar com a irmã Aparecida sobre o trido pascal. É isso, irmã. Bom dia, irmã. Seja bem-vinda. E que Deus ilumine o seu coração nessa grande partilha, nessa grande orientação e informação sobre o trido pascal. Bom dia, Itamar. Bom dia a você que está sintonizado conosco pelo YouTube, pelo Facebook, nas redes sociais, no canal do Itamar Monteiro. Então, nós vamos partilhar realmente sobre essa espiritualidade, esse espírito, né? Nós estamos hoje já terça-feira santa, iniciamos no domingo essa chamada Grande Semana, ou popularmente a gente usa a Semana Maior, a Semana Maior. Então, nós vamos partilhar um pouquinho dessa espiritualidade, desse espírito desta semana e desse trido que nós celebramos pascal, que inicia na quinta-feira santa, né? Na verdade, o trido pascal são os 3 dias, a quinta, a sexta e o sábado, que a gente, na madrugada, a ressurreição do Senhor, e domingo é o dia do Senhor ressuscitado. Então, nós vamos partilhar um pouco em alguns minutos nesta live. Então, pedindo assim ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, que nos dê as suas luzes e que nós possamos, né? Já estamos no segundo dia desta Semana Santa que iniciamos no domingo. Então, pedindo ao Espírito que nos ajude a vivenciar a caminhar com Jesus, a seguir os passos de Jesus e a compreender essa doação total que o Senhor nos deu para bem nós celebrarmos a Páscoa. Então, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, vinde, iluminai o nosso coração, iluminai o coração da humanidade, iluminai o coração dos sofredores, daqueles que estão angustiados, daqueles que sofrem. Espírito de paz, Espírito Consolador, Espírito de Jesus, vinde habitar em nós e na humanidade inteira. Amém. Assim, eu queria lhe convidar você a compartilhar esse vídeo, né? Você que está entrando, você possa ir compartilhando para que outras pessoas participe desta formação do trido pascal, né? Daquilo que vai ser abordado sobre o trido pascal, esses 3 dias que prepara para a grande graça que é a Páscoa da ressurreição. É isso, irmã? Isso. Então você pode compartilhar, deixar o seu like, fazer o seu comentário, que é muito importante, tá bom? Então compartilha, deixa o teu like e faz o seu comentário. Que Deus nos abençoe. Vamos rezar essa Ave Maria, irmã, pedindo que Nossa Senhora passe à frente da família, de cada um de vocês que vão estar conectados nesse momento através do canal e também através do Facebook. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe das Dores, rogai por nós.
Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Então, assim, dando continuidade, assim como nós já falamos, quem está chegando agora, nós estamos partilhando, já começamos rezando, invocando o Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre esta nossa grande semana, essa semana maior. Nós estamos partilhando, conversando, rezando, né, para a gente poder celebrar com mais dignidade, ou entendendo o que nós celebramos no Tríduo Pascal, que é a quinta-feira, a sexta e o sábado, que nós celebramos a ressurreição do Senhor. Então, a gente fala Semana Santa, mas temos nesta Semana Santa 3 dias que nós chamamos do ponto alto, o núcleo fundamental desta celebração pascal, desta memória da ressurreição, da paixão, da morte e ressurreição do Senhor, da ressurreição do Senhor. Então é isto que nós vamos falar agora, conversar um pouco deste momento, deste nascimento, né, dessa festa, em que aqui nessa festa é a festa das festas, a festa da Páscoa, a ressurreição de Jesus é o ponto alto quando nós falamos no ano litúrgico, é o núcleo, ou seja, é a partir da ressurreição que nós caminhamos, é a luz do Cristo ressuscitado que nós caminhamos. A igreja, a nossa igreja católica, é o ponto alto para nós liturgicamente, olhando na liturgia. Então, a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa é a festa das festas, é a partir da ressurreição, a luz da ressurreição que nós caminhamos. E eu gostaria assim de dizer para vocês que nós iniciamos este tríduo na quinta-feira. A quinta-feira nós chamamos da Quinta-feira Santa, ou seja, onde que Jesus institui a Eucaristia. Jesus institui. O que é que Jesus fala? Jesus sobe, se a gente entendeu bem, se a gente rezou bem, se a gente escutou bem a liturgia do Domingo de Ramos, Jesus vai para Jerusalém, é para celebrar a Páscoa. Jesus entra na cidade de Jerusalém, Jesus vai para Jerusalém para celebrar a Páscoa, porque Jesus é judeu. Então, todo judeu celebra e celebrava a Páscoa. Então, como um bom judeu, Jesus sobe para celebrar a Páscoa. Tem até um texto bíblico da semana passada que nós fomos ouvindo um dos evangelistas, se eu não me engano, Lucas, que diz para nós que os fariseus, aquele grupo que não acolheram a mensagem de Jesus e que questionava Jesus e que criticava Jesus, eles perguntam, porque eles queriam prender Jesus, será que ele não vai vir na festa da Páscoa? Porque os seus discípulos já estão aqui, e ele a gente não está vendo, porque Jesus estava andando às escondidas, porque ainda não tinha chegado a sua hora, diz o próprio Evangelho, que sai da boca de Jesus, a minha hora, há vários momentos que eles querem prender, que Jesus diz, a minha hora ainda não chegou, chegará a minha hora, e a hora de Jesus chegou, e a hora de Jesus chega na quinta-feira, que aí ele diz aos apóstolos, diz até qual, se a gente prestar bastante atenção nos textos bíblicos, ele diz, como no Domingo de Ramos, ele diz onde que está o jumentinho e qual que era o jumentinho, para dizer para quem era dono do jumento, que podia perguntar, para que você está pegando o meu jumento? Dizer, o mestre, o Senhor, ou seja, o Senhor dos senhores precisa dele.
E se a gente for meditar, o sentido desse animal na nossa vida, o sentido desse jumentinho na vida de Jesus, que Jesus poderia ter entrado num cavalo triunfante, igual os imperadores romanos tinham, poderia ter oferecido Jesus um cavalo, e Jesus mesmo poderia ter pegado um cavalo bem bonito, todo com armaduras, e dizendo: eu sou o príncipe, eu sou o rei, porque ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores. E não, Jesus é humilde. Jesus entra em Jerusalém, a gente seguindo do domingo de Ramos, ele entra montado no jumentinho. E aí na quinta-feira, dando continuidade, na quinta-feira, de novo os discípulos perguntam: onde nós vamos celebrar a Páscoa, mestre? E Jesus vai dizer: vá lá naquela casa, no andar de cima, prepara com as almofadas e tal. Tem o evangelho que até dá detalhes, tem um evangelista que dá detalhes, é São Lucas que vai falar isso para nós. Então que nós possamos vivenciar esse tempo bonito, essa presença do nosso mestre amado, que doa a sua vida e que tem um sentido muito profundo. E aí ali Jesus prepara a ceia. E só para perceber, meu irmão, minha irmã que está acompanhando, que nos segue aí pelo Facebook, você que está entrando agora, que está sintonizando agora, que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos falando, refletindo, rezando e nos esclarecendo para nós mesmos e para a gente vivenciar melhor o Tríduo Pascal. Aqui estamos falando da quinta-feira, em que Jesus institui a Eucaristia. E dessa quinta-feira, a primeira missa celebrada no mundo, a primeira missa é Jesus quem celebra, e Jesus institui 2 sacramentos, a Eucaristia e o sacerdócio. Muito bem, irmã. E uma coisa que eu tenho assim a perguntar sobre a Quinta-feira Santa, nós sabemos que existe a missa, primeiramente na catedral, né? Isso. Que é a renovação dos padres, que renova a sua promessa, o seu compromisso no seu sacerdócio, e recebe ali o óleo do crisma, o óleo do catecúmeno, né? E o óleo do batismo, né? Para apresentar na sexta-feira, na quinta-feira, na missa da instituição da Eucaristia, que chamamos às vezes missa do lava-pés, porque é missa da Eucaristia, né? A instituição da Eucaristia, mas assim, irmã, porque às vezes dentro da celebração acontece aquele ritual de lavar os pés dos apóstolos, aquilo que Jesus fez. Esclareça um pouco assim para nossos irmãos. Para nós compreendermos, né? Tá. Olha, Itamar me faz 2 perguntas. Ele me faz a pergunta porque na quinta-feira santa também tem-se o costume nas dioceses, e vocês vão ver no Vaticano, em Roma, o Papa pode estar televisionando, pode estar jogando nas redes sociais, está passando nas redes sociais para nós seguirmos, que na manhã da quinta-feira, sempre na manhã da quinta-feira, se não é feito naquela manhã da quinta-feira, mas e aí foi Jesus que começou? Não, aí a igreja faz na manhã da quinta-feira essa celebração da consagração dos santos óleos, que nós chamamos, que é os óleos que nós usamos, o santo crisma, o óleo dos enfermos e o óleo do batismo. Então, o óleo do crisma é para a confirmação, para no dia da sua crisma, no dia da nossa crisma, nós, o Itamar, eu que já fomos crismados, nós recebemos esse sinal. Então, tem-se uma celebração na manhã da quinta-feira, que pode ser feita por questões pastorais, que talvez os padres, pela distância, os bispos às vezes fazem essa missa
mas ela tem que ser feita ali na semana, durante o tempo da quaresma. Por exemplo, uma sexta-feira, uma quinta-feira, antes da Semana Santa, né? Pode ser ali na Semana das Dores. Tem dioceses que fazem assim na quinta-feira ou fazem numa segunda. Não se organiza, mas essa missa da consagração do Santo Crisma de modo especial e do óleo do batismo e do óleo da confirmação, o óleo dos enfermos é feito. E essa missa é a chamada missa da unidade da igreja, em que o bispo, seu presbitério e os fiéis. O que é isso, seu presbitério? Presbitério, não presbitério da igreja, irmã? Não. É os seus padres, os seus sacerdócios, os sacerdotes daquela diocese, daquela igreja local ali, por exemplo, nossa, aqui que eu estou na paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Itarema, Ceará, nós pertencemos à diocese de Itapipoca. Então, o bispo de Itapipoca, o Dom Rosalvo, que é o nosso bispo, ele vai reunir, que aqui nós vamos celebrar na Quinta-feira Santa, pela manhã, e no mundo inteiro é feito essa celebração, na manhã da quinta, que nós chamamos a Missa da Unidade, e ali se consagra os santos óleos, que eu já disse os nomes, né, do batismo, do Santo Crisma e dos enfermos. E ali os padres, o presbitério, os padres que compõem aquela diocese de cada paróquia, de cada comunidade. E ali tem os fiéis também presentes, né, das comunidades da diocese, justamente para celebrar essa unidade. Unidade. E ali essa missa da unidade se consagra o óleo e os padres renovam o seu compromisso. E eu dizia que na ceia, e eu já vou passar para a ceia do Senhor, na missa que Jesus celebra, na Quinta-feira Santa, que Jesus institui a Eucaristia, eu dizia que ele institui também o sacerdócio, porque não há Eucaristia sem sacerdote e nem sacerdote sem Eucaristia. O sacerdócio, ele está a serviço do Cristo. Ele traz para nós, de novo, pela nossa fé, a cada Eucaristia, Cristo, de novo, derrama o seu sangue e do seu lado sai sangue e água no altar a cada celebração da Eucaristia. Então, por isso não se pode separar a Eucaristia de sacerdócio e sacerdote da Eucaristia. E aí o Itamar perguntava por que, aí eu já estou falando da noite da celebração da quinta-feira, que é o importante, que Jesus faz. O que Jesus faz? É aquilo mesmo, é o mesmo que nós fazemos, que não é repetição, mas é celebrar. Não é repetir, meu irmão, não é teatro. Na missa nós não estamos fazendo teatro. Eu gostaria que isso ficasse muito claro para nós. A Eucaristia é a nossa grande ação de graças a Cristo, em que eu tenho que ir com dignidade, que eu tenho que ir com vontade de celebrar e sabendo que eu estou celebrando, não só por devoção. Devoção eu rezo uma Ave Maria, por devoção a Nossa Senhora, mas que eu acho que é muito também rezar uma Ave Maria, é muito mais que devoção, mas eu estou dizendo assim, eu tenho a Santo Expedito, uma devoção a Santo Expedito, um grande amor, mas a Eucaristia, esse amor que eu tenho para o Santo Expedito, ter para a Eucaristia, porque é Jesus mesmo, tem que ser muito mais, muito mais. Então o que acontece ali? Jesus, naquela noite, pão e vinho. E ele disse, foi ele quem disse. Olha lá em Mateus, olha lá em Marcos, olha lá em Lucas, que repete o que Marcos diz. Porque quem encontra esse escrito e que encontra e vive com os apóstolos, que diz, o mestre diz que isto é meu corpo, isto é o meu sangue,
e será entregue e será derramado. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, viverá eternamente. Então, Marcos escreve isso para deixar para nós, para a gente não esquecer essa memória e não deixar passar essa presença de Jesus. E aí os outros evangelistas também escrevem. E São Paulo, lá na carta aos Coríntios, vai nos falar também desse momento da ceia. Então, o que Jesus faz? Ele celebra. A primeira missa é ali, gente. Ali é a primeira Eucaristia. Jesus sabia, ele está no horto, ele sabia que depois dali ele ia para o Horto das Oliveiras. Ele está na celebração da Páscoa, porque o judeu começava a celebrar a Páscoa na quinta-feira. Como hoje nós vamos para as peregrinações, dias de festa. Então, a festa começou. Então, Jesus celebra ali. Jesus sabia que ele iria morrer. Então, o que acontece? Jesus pega pão e vinho e transforma em corpo e sangue. Ele diz, isto é meu corpo. Gente, que presença, que simplicidade. Jumentinho e agora é pão. Jesus podia pegar outra coisa. De pegar um pedaço de ouro para dizer, isto é meu corpo, porque ele era o rei. E aí o que Jesus faz também para nos ensinar? E a pergunta do Itamar, o lava-pés. Por isso nós chamamos missa da ceia do Senhor, ou popularmente muitas pessoas dizem, eu vou à missa do lava-pés. Então, dentro dessa Eucaristia, tem-se a celebração, a cerimônia do lava-pés. Por quê? Porque Jesus, naquela ceia, ele queria deixar um sinal mais forte ainda de que ele era o servo dos servos, embora ele sendo o Senhor dos senhores, mas que nós devemos ser aqueles que servem. E que foi isso que ele veio nos ensinar. E que foi isso que ele veio ensinar aos apóstolos. Então, o que ele faz? Diz o Evangelho, pega lá São João, lá a ceia do Senhor, capítulo 13, para você ver. Jesus pega, está ali na mesa, mas Jesus tira o manto. Ele estava com o manto debaixo da túnica que ele vestia, que ele tinha que a mãe dele fez, né, Nossa Senhora, um manto que era de alto a baixo. Se você era uma costura única, mas ele tira aquele manto e ele cinge com uma toalha, coloca água na bacia e vai lavando os pés de um e de outro. Quem fazia isso na época de Jesus, no meio dos judeus? Era alguém que era escravo, alguém que trabalhava para o rei, e o rei fazia isso com até, talvez, como que diz, com grande desprezo, vem, lava meu pé e não sei o quê, e não agradecia aquilo que o escravo fazia. O escravo fazia isso com os reis, lavava os pés. Mas Jesus se faz escravo, se faz humilde, agacha, abaixa, ajoelha e lava. Ainda tem aquela expressão de Pedro, tu me lavas os pés, você não vai lavar meus pés. Aí Jesus, se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Porque o que Jesus quer dizer com isso? Que o reino dele é diferente do reinado dos reis do tempo dele. E aí Pedro percebe o chamado de Jesus, a proposta de Jesus. O Espírito Santo de Deus ilumina o coração de Pedro. Pedro diz, não são os meus pés, mas a minha cabeça. E Jesus disse, quem já tomou banho não precisa se lavar todo, mas somente os pés. Então, é para mostrar os pés que caminham, os pés que vai levar a mensagem. Então, e nesse sentido de que assim Jesus termina, assim como eu fiz, fazei vós também uns aos outros e sereis felizes. Quer dizer, nós seremos felizes servindo uns aos outros. Isso nos ensina o nosso mestre. Então, nesta celebração, Jesus faz para quê? Ele deixa o sinal para nós da Eucaristia. Ele mesmo se dá a nós
e diz, isto é meu corpo, vocês vão fazer isso em memória de mim. E aí ele dá mais esse exemplo para nós, de que nós sejamos humildes e que amemos uns aos outros. Por isso eu vou até pedir Itamar, que acho que é possível, no fundo musical desta live, que fosse: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meu irmão, você que está nos seguindo, você que está aqui seguindo esta live, não tem maior amor do que o do nosso Mestre Jesus por nós. Ele dá toda a sua última gota de sangue por nós na cruz. Ele se dá todo, não pela metade, mas é um Deus que se dá por completo. Outra coisa assim que eu vejo, né, em relação a tudo isso, quem me conhece sabe que eu tenho um grande amor à Igreja Católica e um grande amor aos sacramentos. Porque aquilo que eu vejo sendo celebrado no culto, na Santa Eucaristia, eu vejo dentro da própria Palavra de Deus. Isso, né? Isso. Falando da missa, da instituição da Eucaristia, você vai ver totalmente ela bíblica, né? Está dentro da Bíblia, o lava-pés dentro da Bíblia, né? Outra coisa, irmã, que eu tenho assim, e partilhar com todos, né? Às vezes as pessoas perguntam: por que é que após a missa Jesus é tirado ali do sacrário e conduzido a outro local para ser adorado pelas pessoas até a meia-noite, até um horário, e depois retorna? E essa parte, depois dá continuidade em outras perguntas. Olha, essa missa, essa quinta-feira santa, como a igreja celebra hoje, é justamente, meu irmão, nós não temos Jesus presença carnal para a gente tocar, mas presença real, ele está realmente na Eucaristia, porque é presença real na Eucaristia. Pela minha fé, tenho certeza que Itamar, pelo gosto, pelo carinho que ele tem pela Eucaristia, é assim também que ele acredita, e todos nós, católicos, que queremos levar a nossa fé. Por isso que a gente não pode banalizar a Eucaristia, comungar de qualquer jeito. Se você percebe que você está em pecado, que o seu coração não está tão puro, não vá para a fila da Eucaristia. Vá para a fila da Eucaristia se realmente você percebe que você está em paz com Jesus. Então, essa missa, ela é fazer memória. Então, por que esse translado? Né? Nós chamamos de translado. Porque tira-se Jesus do sacrário e se leva para um lugar que prepara um altar bem digno, né? Com sobriedade, para o povo adorar naquela noite. Aí não é mais, a gente poderia até falar, vigiar com Jesus. Por quê, meu irmão? Que ali na ceia, é bíblico isso, a igreja faz aquilo que a Bíblia está nos indicando, só que aí ela vai fazendo com rituais, com dignidade. O que nós fazemos? Quando Jesus está ali na ceia, diz que Jesus ensopou. Se você pegar o evangelho da liturgia de hoje, Judas está com eles e no meio está o traidor. Judas está ali na ceia. E o que acontece com Judas? E Jesus ali já tinha consciência que ele iria morrer naquela Páscoa. Que sempre matavam alguém. Alguém que fazia o bem. Ou então alguém que era condenado. Sempre matava alguém. E Jesus, eles sempre matavam alguém. Ou condenava alguém. E Jesus era alguém que eles estavam há muito tempo tentando pegar. E aí eles pegam Jesus nesse momento da festa, que Jesus foi para a festa, se ele não tivesse ido, mas as Escrituras diz, era para cumprir a Escritura. Então o que acontece? Termina ali o lava-pés, nós continuamos. Aí vem o translado, que nós vamos adorar. E que nós falamos adorar, mas seria vigiar com Jesus. Porque quando Jesus segue o evangelho,
Segue o Evangelho de São João, que narra a ceia do Senhor, de Lucas ou de Marcos. Cada um deles narra de uma forma diferente, porque eles estão em tempos e em comunidades diferentes, para o povo entender melhor. Um dá mais detalhe, o outro dá menos detalhe. Mas não vamos ao detalhe, vamos ao núcleo. O núcleo termina ali, Judas come com Jesus e ele é o traidor. E diz que Jesus ensopa, Jesus molha um pedaço de pão no vinho e disse: toma e faz logo, disse o Evangelho hoje. Vai depressa, faz logo o que você vai fazer. Os discípulos não entenderam. É tanto que Pedro fala com João, pergunta o mestre quem é de nós, o que é que ele está dizendo? O que é que ele está dizendo que um vai me trair? Aí Jesus fala faz logo. E os discípulos pensam que é para ir comprar mais coisa para a festa. E não era. Ou dar alguma esmola para os pobres. Jesus está dizendo, vai logo, você está me traindo, pode ir me entregar. E com um beijo nós sabemos que Judas traz Jesus. Então, e dali, para onde que Jesus vai? Jesus vai para o horto, né? Para o Getsêmani, o horto das oliveiras. Quem vai à Terra Santa caminha por esses montes. O Monte Tabor, os montes. E um dos montes é o Monte das Oliveiras. E Jesus vai para ali e leva discípulos com ele e pede para que vigiai comigo, rezem comigo, eu vou ser condenado. Jesus, mas eles não acreditavam. E diz o Evangelho que os discípulos dormiam e que naquela noite, se a gente vai seguindo o Evangelho, aquela noite Jesus é preso e com um beijo, Judas vem com o grupo, quem traz o batalhão de soldados, de pessoas que iriam prender Jesus? O próprio discípulo dele, Judas, que o trai, que trai a mensagem, que não entendeu nada. E muitas vezes nós somos Judas, muitas vezes nós somos Pedro, também de cabeça dura. Então, lê o Evangelho. Então, é por isso que a igreja faz essa experiência de adorar, fazendo memória a isso, em que nós vamos também ficar com Jesus. Tem igreja que fica até meia-noite, tem comunidades que passa a madrugada e vai até a hora, né? Para não deixar o Santíssimo ali sozinho, Jesus sozinho. Vai até a hora da ação litúrgica das 3 da tarde. Aqui nós já vamos entrar na Sexta-feira Santa. Então vai até a hora essa vigília com Jesus. É fazendo memória a esse vigiar com Jesus. Irmã, me diga uma coisa. Quando fala vigiar com Jesus, né? Relembro da passagem que Jesus diz assim, vocês não conseguiram vigiar comigo 1 hora, né? 3 vezes Jesus cita essa frase, vocês não conseguiram vigiar comigo 1 hora, né? Então, quando Jesus é translatado da igreja para um local reservado, preparado para que seja ali um momento de vigília, vamos supor assim, com Jesus, por aquilo que ele vai viver em seguida, né? Que seria preso, traído por Judas. Quando você falou, né, que Jesus, o próprio Judas, é negado por Pedro, né? Judas trai Jesus e Jesus diz assim uma frase interessante, diz assim, Judas, tu me trai com um beijo, Judas. Com um beijo. Né? E essa palavra, para os judeus, o beijo era uma coisa muito sagrada, era muito respeitosa. Era questão de carinho, de amor, né? De afeto. E então, Jesus... Como é hoje também, né? Como é hoje Jesus também. ainda disse assim, como despertar em Pedro, Judas, você me trai com um beijo, Judas. Querendo dizer, Judas, um beijo é sagrado, Judas. Né? Eu sou teu mestre, né? E você me trai. Com um beijo, né? E voltando aqui àquilo que você estava partilhando, a traição, vamos dizer assim, uma traição, entre aspas, vou colocar assim, certo? Em relação àquilo que o próprio Pedro nega. Isso. Em relação àquilo, né?
E quando você falava a negação de Pedro, que Pedro traiu Jesus 3 vezes, né? E ali eu reflito que nós como católico batizado, que vivenciamos a iniciação cristã do sacramento da graça de Deus, quantas vezes nós temos traído o Senhor também? Isso. Né? Mas Jesus disse para nós, interessante, aquilo que ele disse para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Depois vai perguntar se amas, lá depois, né, da ressurreição, Jesus vai perguntar a ele se ele ama e entrega a igreja para ele. Mas aí seria um outro momento, senão nós vamos, né, na nossa prova. Seria interessante nós continuarmos com esse pensamento. Por que a igreja faz, né? Acho que vocês estão me entendendo muito bem, o Itamar está pegando muito bem isso aí. É que a igreja faz um caminho. Se você segue as leituras bíblicas, a igreja está fazendo em rito o rito que Jesus fez.